Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, eu sou astróloga. Se você passar por aqui pela primeira vez, se você estiver passando por aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. O meu canal é um canal sobre astrologia. Eu trabalho com astrologia, numerologia e tarô, mas o meu carro-chefe é a astrologia. A numerologia e o tarô acabaram acontecendo por um pedido dos meus clientes que queriam sempre uma dica para o nome do filho, uma dica para o nome da empresa. Eu fazia astrologia e numerologia para mim, individualmente, e acabei acrescentando, e o tarô a mesma coisa. São linguagens diferentes, mas que a gente pode conjugar e fazem parte da minha leitura, do meu atendimento, da minha consulta padrão. Eu trabalho com os nodos lunares, com os planetas retrógrados. A minha astrologia tem como base o Vayanansa, que é a astrologia hindu, mas trabalhando com o horóscopo, com o zodíaco ocidental, que a gente chama de zodíaco tropical e de zodíaco móvel. E por isso, antes de eu começar a falar sobre Aquário, eu vou falar sobre Libra, porque o Sol vai entrar em Libra. Eu vou fazer uma gravação sobre o ingresso do Sol em Libra, que, se não me engano, vai ser no dia 22 de setembro e não no dia 23. É isso mesmo. No dia 23 de setembro tem um aspecto de Mercúrio importante, mas o Sol em Libra vai ser no dia 22 de setembro. Depois eu passo o horário para vocês. E deixa eu ver se eu tenho aqui o ingresso do Sol em Libra. Se não, eu passo na próxima. Não. Eu vou fazer várias gravações para vocês. Eu dividi, e obviamente que eu não estou achando, né? Mas vou achar para fazer a gravação, porque aí eu preparo antes a gravação sobre Vênus e sobre o ingresso do Sol em Libra. Toda virada de estação, é uma dica que eu vou dar para vocês. Toda virada de estação é a base da astrologia ocidental. O que que acontece? A astrologia hindu, ela fica fiel ao Sol, apontando para as constelações. E a astrologia ocidental diz o seguinte: virou a estação, virou o signo. Ponto. Não vamos acompanhar a precessão dos equinócios. Se você consultar o site da NASA em relação às constelações, você vai encontrar o cálculo da astrologia hindu e não o nosso cálculo. O nosso cálculo do Ocidente continua prevalecendo. Mudou a estação, entrou a primavera, entrou o outono, entrou o inverno, entrou o verão, mudou o signo. E a gente reverencia e funciona. Eu sei que a astrologia hindu funciona também, mas a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter um valor de experiência, fazendo com que a gente possa escolher trabalhar com astrologia ocidental ou astrologia hindu. A astrologia ocidental funciona para o homem ocidental, essa é a questão. Você vê que funciona quando você tem uma pessoa com o Sol a 6 graus de Leão, que na astrologia hindu será o Sol em Câncer, porque tem uma diferença de mais ou menos 24 graus de uma astrologia para outra, de um zodíaco para o outro, de um programa para o outro, de cálculo. Essa pessoa, dependendo de onde o Sol aparece, ela pode ter carinha de leão, entendeu? Pode ter uma carinha de gato, alguma coisa assim. Você tem que ter uma experiência prática, você tem que ver que funciona, você tem que ter o resultado que permite que você trabalhe durante muitos anos com um resultado afirmativo de sucesso nas orientações, nas previsões que você fez pelo cálculo da astrologia ocidental, que serve muito bem para o homem ocidental. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma gravação sobre Aquário, inspirada pelo movimento de Urano retrógrado, que vocês podem também procurar no Comunidades ou Postagens o texto que eu fiz para Urano retrógrado, dando inclusive quando que ele recupera o movimento direto em janeiro, até que grau ele vai em movimento retrógrado. Esses planetas são mais lentos, Urano, Netuno, Plutão são muito mais lentos, Saturno também.
Sempre que você acompanhar o meu trabalho, ouça, por favor, o vídeo, assista ao vídeo, mas veja também os textos que eu coloquei no Postagens ou Comunidades. Rola um pouquinho para baixo para ver os textos anteriores, tá bom? Prometeu, dentro da astrologia mitológica, a gente abre uma aula de Aquário falando de Prometeu. Prometeu e Ganimedes são os dois grandes símbolos de Aquário. A astrologia mitológica é maravilhosa para trabalhar como padrão de destino. O padrão do destino. A gente não vai fazer exatamente previsão em cima da astrologia mitológica. Com Áries a gente usa Jasão, a gente usa Édipo, a gente usa Héracles ou Hércules. Para Touro a gente usa o mito do Minotauro, da ilha de Creta, do rei de Creta. Enfim, para cada signo a gente tem mais de um mito que contém na sua história a essência daquele signo. E para Aquário, o grande mito é Prometeu. Prometeu era um titã. O que é titã? Não é o grupo de rock. Titã é um deus anterior. Prometeu é, em tese, mais antigo, mais velho. Ele é irmão de Cronos, que é destronado por Zeus. Zeus é Júpiter, rege Sagitário. Prometeu, ele tem o dom da visão adiante. Ele tem o poder da adivinhação. É o que ele recebe quando ele nasce. E ele, na briga entre Zeus e Cronos, ou entre Júpiter e Saturno, ele não se mete, porque ele sabe que Zeus vai ganhar. E Zeus entende, erroneamente, que Prometeu é um aliado dele. E não é isso, na verdade. Ele não se mete porque ele sabe quem vai ganhar. Então ele fica de fora. E aí, Zeus permite que Prometeu faça algo que Prometeu está querendo fazer há muito tempo, que é criar a raça humana. Ele é o primeiro pai dos homens, com a ressalva de que toda raça que Prometeu cria é uma raça absolutamente masculina, não existiam mulheres. Ele faz um boneco de barro e Atena, que é a deusa da justiça, mas também, contraditoriamente, uma deusa de guerra, dá o sopro da vida na humanidade. Prometeu é um símbolo de autonomia, de visão de mundo, porque ele vê além, que é o que Aquário também consegue ver, também consegue fazer, e de total irreverência e rebeldia em relação às autoridades, o que é um lado de Aquário também. Prometeu tem muita coisa parecida, e não é à toa, com Hermes, com a irreverência de Hermes, com o fato de que Hermes também não tem muita... Hermes é Mercúrio, não tem muita paciência com o jogo do Olimpo, melhor se divertir entre os homens, melhor ficar entre os comerciantes, ir para a encruzilhada para saber o que está acontecendo na vida. É muito parecido, não tenha a menor paciência com a pompa do Olimpo, nem Hermes e nem Prometeu. Eu pesquisei muito sobre Prometeu para dizer alguma coisa a mais para vocês sobre o mito de Aquário, porque o que interessa é entender o signo de Aquário. E Hermes, de qualquer maneira, e é por isso que Mercúrio é um tiquito menor do que Urano, ele é o arauto de Zeus. Ele está comprometido com a autoridade. O arauto de Zeus é Mercúrio, é Hermes. Ele é o mensageiro. Na verdade, qualquer um que pedisse um favor para Hermes, acho que conseguia. Porque ele estava sempre muito bem disposto para servir, para linkar e para saber o que estava acontecendo também, né? Ele gostava de uma boa história. Prometeu, quando ele cria a raça humana, ele percebe que os outros animais receberam garras, receberam dentes afiados, receberam pelos, e que o ser humano não tem
muito como se proteger, inclusive dos outros animais da natureza, que, se não me engano, era o irmão dele, Epimeteu, que ganhou o prêmio de poder criar a fauna. Isso eu tenho que pesquisar depois melhor, mas eu tenho quase certeza. E ele Prometeu ficou apaixonado pela raça que ele criou e, ao mesmo tempo, preocupado, porque essa raça não tinha muito como se proteger na natureza. E ele rouba o fogo, que era do conhecimento dos deuses, e oferece para os homens. E nisso ele mostra a rebeldia aquariana diante da, da potência e do valor e da autoridade de Zeus. Ele diz: olha, eu passo por cima de você, pego o que me interessa e faço com isso o que interessa, que é dar, vamos dizer assim, para o povo, que é dar para aquele que é mais necessitado. Não estou nem aí para o que você deseja e para o que você institui como lei, que seria o conhecimento do fogo ser proibido para a raça humana, e vou me tornar um benfeitor dessa raça e permitir que ela evolua, permitir que ela progrida, porque sem o fogo, sem tecnologia, ela não vai para frente. Então você tem duas questões fundamentais de Aquário, que são a rebeldia, a capacidade de se colocar contra o poder institucionalizado e a necessidade urgente de fazer com que outras pessoas caminhem para frente e tenham acesso à educação, à tecnologia e possam gerenciar esse próprio movimento. Urano é sempre, Aquário é sempre sinônimo de liberdade, sempre. Senão, se você tiver um aquariano conservador, ele deve ter outros planetas. Em Capricórnio, ele deve ter um Saturno forte, ele deve ter... existem muitos capricornianos. Eu sigo o Rod Stewart no Instagram. Rod Stewart é Capricórnio, e nascido em 44 ou 45. E assim, do mesmo modo que o geminiano Paul McCartney e que o leonino Mick Jagger, tem um lado aquariano mega forte, porque está com quase 80 anos, rebolando e fazendo o povo dançar com rock. Então você não vai nunca julgar alguém pelo signo solar sem ver o mapa inteiro. Você pode ter aquarianos mais conservadores, um aquariano que acredite que o conhecimento tenha que ficar única e exclusivamente preso entre 5, 6 estudiosos. Esse cara ou tem muita influência de Capricórnio ou tem muita influência de Sagitário, porque Zeus, Júpiter, tem um lado autoritário e bastante conservador. Prometeu é irmão de Epimeteu, que significa a visão tardia, a reflexão tardia. Enquanto Prometeu tem a visão à frente aquariana, Epimeteu precisa primeiro experimentar para depois poder pensar e refletir sobre. Epimeteu só tinha planetas retrógrados no mapa dele. É um titã também, é irmão de Prometeu. E por mais que Prometeu tenha pedido ao irmão para ele jamais aceitar um presente dos deuses, Epimeteu aceita Pandora, que é a primeira mulher. Com Pandora vem a tal da caixa, que você já ouviu falar, que ela seduz Epimeteu e os dois abrem a caixa, que era um tabu, era uma proibição de que jamais se abrisse aquela caixa pela curiosidade, porque todos os males sairiam para punir a humanidade. Na verdade, Pandora é uma invenção de Zeus, é a primeira mulher, e do mesmo modo como na Bíblia a mulher aparece ligada à curiosidade, que traz todos os problemas e todas as maldições para a raça humana, Pandora vai ser a primeira mulher que vai trazer todos os males e maldições. Nem na Grécia nós nos salvamos, até porque quando Platão fala de amor, ele está falando de um amor entre homens. A raça que Prometeu cria é uma raça só de homens. E o mito de Ganimedes, que é o mito da paixão gay, da paixão homossexual de Zeus
pelo garoto, que é pastor de rebanhos. Ele é um adolescente, 17, 18 anos talvez, que Zeus manda a águia, que é o animal de Zeus, pegar o menino é raptado por Zeus e levado para o Olimpo, e para justificar a, a presença do rapaz, você vai ter Ganimedes colocado por Zeus como o aguadeiro, aquele que vai trazer água e vinho para os deuses durante os banquetes, para justificar a presença dele diante de Hera, diante de Juno, que é a esposa de Zeus, que é a esposa de Júpiter, que ficou, como sempre, extremamente chateada com mais uma traição de Zeus. E o que os livros colocam é que essa paixão gay de Zeus traz para o mito de Aquário a questão do apaixonamento entre dois homens que não requer, que não inclui a procriação, né? A mulher na Grécia era vista muito como aquela que vai cozinhar, aquela que vai dar continuidade à raça, mas não tinha a valorização das figuras masculinas. Então, Pandora é mais um mito associado à desgraça da humanidade em função da primeira mulher que traz a curiosidade e a maldição para os homens. Só que tem mais uma coisa muito importante, talvez o mais importante de tudo no mito de Prometeu, que é o seguinte. Nas minhas pesquisas, eu peguei alguns textos dos autores clássicos e Zeus manda Hermes descer ao Cáucaso e tentar convencer Prometeu de dizer quem é que terá o filho, de que deusa, de que ninfa vai nascer o filho que poderá destronar Zeus. Porque quando Zeus destrona Cronos, quando Júpiter destrona Saturno, Cronos diz para ele: você está tomando o meu reino, mas um filho seu também vai destronar você. E vai chegar uma hora que Zeus vai ter que descer para negociar com Prometeu. E ele fica muito tranquilo e rebate ao pedido de Hermes o tempo todo: eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou pedir desculpas, porque ele vai ter que descer, eu não vou dizer para nenhum outro o que eu sei. E a deusa que poderia, na verdade é uma ninfa que poderia ter o filho amaldiçoado, que cumpriria a maldição, amaldiçoado não, que cumpriria a maldição de Cronos, é Tétis. E aí Zeus promove um casamento para ela, não fica perto dela para não se deixar seduzir e para ela não gerar esse filho que poderia destronar Zeus. E é nessa hora que Prometeu vai ser liberado, vai ser libertado, embora existam outros finais para o mito. Um é de que Heracles, mata a águia com uma flecha. O outro final é que Quiron tenta se oferecer no lugar de Prometeu, porque Quiron precisa resgatar a sua mortalidade, precisa ganhar a mortalidade para que a dor na sua perna, causada por uma flecha de Hércules errada, que foi ferir o seu amigo, que essa dor possa passar. Mas isso é outro mito. O que interessa é que Prometeu não abaixa a cabeça, não cede, continua debochando de Zeus no Cáucaso, com seu fígado sendo devorado. Ele continua forte, ele continua defendendo suas ideias e sua postura, e avisa para Hermes: eu não cedo, eu não peço desculpas, porque ele vai ter que descer e barganhar comigo, porque quem sabe, quem pode gerar o filho que vai destroná-lo sou eu. Então é uma questão de ficar esperando, que é um nível de resistência
muito grande, que só tem quem vai para a forca, debochando do carrasco e daqueles que o mandaram para a forca. Enfim, eh, porque o ideal de Prometeu é muito mais forte do que uma dor que ele possa sentir. Ele sabe o quanto ele pode estar sendo importante para a raça humana, que continua com conhecimento do fogo. Então, o mito de Prometeu é lindíssimo. Eu acho muito mais forte do que o mito de Ganimedes, embora Ganimedes seja exatamente o símbolo de Aquário. E também é importante essa sublimação aquariana. De qualquer maneira, ela se torna importante, porque Aquário, Urano, não é uma energia boa para a gravidez. Uma pessoa que engravida sob influência de Urano, ela precisa tomar muito cuidado, porque Urano é uma energia de movimento, de tranco, de surpresa, de despertar, de novidade, de situações absolutamente inesperadas. Então, um útero que acolhe o nenenzinho tem que ter influência de Vênus, da Lua, de Netuno, que é para ficar um pouco mais tranquilo. Se você engravida sob influência de Urano, presta atenção, tenta descansar, repousar bastante e não permitir que a agitação uraniana prejudique a gravidez, tornando a gravidez nervosa. Tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado e recortado de Aquário a importância da valorização do ser humano, o reconhecimento da condição humana nas suas grandiosidades e nas suas vulnerabilidades, o desejo de fazer pelo outro, o não reconhecimento de determinadas autoridades, exatamente para você poder ajudar as pessoas a progredir, a valorização do conhecimento, da criatividade e a irreverência, tá bom? Super obrigada.